Oi, sou Rafa. Oi, eu sou a Fabi. Oi, eu sou o guia de turismo Agostinho. E você está no canal Trilhinhas e Aventuras. Hoje nós viemos aqui no Bosque da Freguesia. Bosque da Freguesia, a gente vai gravar outro dia. Hoje nós viemos aqui no Bosque da Barra para filmar para vocês, né, para mostrar todas as atividades, o que a gente tem de bom aqui dentro desse parque maravilhoso, que é um parque que foi criado aí na década de 80 para aproveitar e separar esse espaço gostoso, bacana, que tem corrida, pista de atividade, bicicleta, patins, enfim, tem um monte de coisa aqui. Eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Vamos lá, filho? Vem com a gente! Nós vamos seguir pela pista principal, que na verdade é uma trilha, né? É a trilha ambiental que dá acesso à lagoa, mas tem várias vertentes, que tem ali uma entrada para o parquinho, né? Tem uma outra pista. E tá aqui, ó, pistas internas, o pessoal pratica corrida. E ao entorno do bosque também tem uma pista de terra que eles fazem atletismo. E para bicicletas também, Para né? bicicletas também, é. Essa pista aqui nós estamos pegando o caminho principal. Indo em direção à lagoa. A gente avistou que agora o parque está disponibilizando ali na entrada bicicletas para aluguel, né? Bicicletas, triciclos. Como aquele ali. Estão escutando aí os helicópteros passando. Lembrando que aqui dentro no parque não é permitido equipamentos sonoros, drones, pela proximidade aí com o aeroporto. Hoje em dia a gente tem drone aí que pega uma frequência de até 3 km e a gente está um pouco mais de 1,2 km do aeroporto, então não é permitido. Aeroporto de Jacarepaguá. Isso, aeroporto de Jacarepaguá. E essas duas trilhas, a que faz todo o entorno do parque, ela é mais utilizada para bicicletas com velocidade, do pessoal que vem para correr, e as internas para quem está buscando um contato maior com a natureza. Estamos chegando aqui na área onde tem a parte da educação ambiental. Neste período de quarentena, as atividades escolares elas estão suspensas em função da não aglomeração. O parque ele ainda permite o piquenique, desde que seja em grupos menores do que 8 pessoas, famílias, né? Sem mesclar pessoas de unidades diferentes. Vamos mostrar aqui pra frente para vocês o parque. Peraí. A administração, na verdade, né? A sede, a antiga sede. Eu me lembro, Rafa, que eu vinha pequenininho aqui e tinha aulas aos sábados. O biólogo mostrava pra gente as espécies, as mudas, o manejo que eles faziam, né, ao redor da lagoa, no intuito de melhorar a vegetação local. Esse barulho são cigarros, né? São as cigarras, é. Muito cigarro, então. Tem muito cigarro. Eita. Aqui, ó. O núcleo ambiental aqui, ó. O escritório do núcleo ambiental, ó. Né? Olha, vamos ver o que é aquilo. São as colmeias. Quero ver todas. Área das colmeias. Vamos ver se tem abelha saindo já. Os tipos, né? É uma área de preservação. Olha! Isso, acabou de entrar uma, viu? Entrou uma aqui agora.
frente do parque tem um chuveirão. Para quem pratica atividade física, né? Depois da corrida pode tomar um banho. E tem aqui também um bebedouro. É água potável filtrada, ó. Ah, é, tem filtro aqui. Pra quem Vamos ver se tá. pode trazer a sua garrafinha geladinha. E, gente, cuidado com as serpentes. Né? Tem uma placa. Ali, olha, tem uma placa, peraí. Ali, olha, tem uma placa avisando. Placa avisando sobre as Vamos serpentes. ficar atentos nesse tempo. Tem o banheiro feminino. Serpentes. Que o Rafa falou para ter cuidado com as serpentes. Estamos indo agora ali mostrar para vocês o campo de futebol. Eu não sei se ele ainda está com as traves. Vamos descobrir? Faz tanto tempo que o papai não vem no parque. A última vez que nós viemos com você, você tinha um aninho. Estava completando um aninho, tinha 1 aninho e 2 meses, algo assim. E nós fomos lá naquela parte do primeiro campinho de areia, que tinha um balanço. E você adorou brincar com a areia. Viu? Ó? Já não é mais o campinho de futebol. É um parquinho. Posso andar por aqui tudo? Pode. Vai lá. Já correu. Uma parte dos balanços. Agora, a areia. Parte da gangorra. E o escorrega. Areia de praia, porque o bioma aqui da região é terreno arenoso, é úmido e charco, indo para a parte interna do parque. Olha Ainda como tem se eu muita estivesse árvore, na né? praia. Eita! Vamos lá atrás da lagoa? Ó, cortamos caminhos aqui por dentro dessa parte do parquinho infantil. Mesmo de praia, né? É. O ideal aqui é um tênis de caminhada, né? Porque você não fica com areia no pé. Não esquecer de passar protetor solar e repelente. Estamos dentro de uma reserva florestal, né? Tá cheio de insetos e também tem muitas clareiras, então o sol fica bem forte, né? Tá vendo? Um boné também ajuda a proteger do sol. No dia de sol, né? É, hoje, por exemplo, está muito quente e o sol muito forte, né? Estamos chegando perto da área do lago. A gente andou o quê? Uns 5 minutinhos? 10 minutos. 10 minutos. Segundo a administração do parque, não pode ser feito fogueira, produzir alimentos, Piquenique liberado desde que seja grupo pequeno grupos até 8, né? pequenos, né? Tem uma ponte ali? Antes da pandemia, o que a gente observava aqui era muita festinha, né? Essas festinhas infantis, tipo piquenique, com 20, 30, 40 pessoas. Agora não tá podendo, né? Não. Não pode soltar pipa. Ah, não pode não? Não. Ah, uma informação interessante. Não pode animais domésticos, pets. Podia, mas depois de um tempo para cá eles proibiram, devido ao incômodo dos animais locais, né? Porque aqui tem jacaré nas lagoas, tem os pássaros, né? Tem muito miquinho, então os pets acabavam entrando em confronto com os animais, né?
Quer dizer, tinha um risco, né? Eles mesmos, né? Pelo cuidado deles, porque tem cobra, né? Tem jacaré na lagoa. Jacaré. E também tem muito pássaro, muito mico, então acabava Correndo o risco. correndo o risco de gerar algum conflito entre eles, né? Os animais domésticos e selvagens. Então a entrada de pets foi proibida. É verdade. Tem muita gente que corre também no parque, né? Então o risco de repente de um animal que se assustar, né? De correr atrás. Vamos pegar uma sombrinha pra gente se hidratar? Vamos chegar ali pertinho da lagoa. Pra mostrar a lagoa primeiro. Você já chegou a ver jacarés aqui nessa lagoa? Então, já sim, quando pequeno. Já cheguei a ver. Mas imagino que eles não devam ficar à mostra assim facilmente, né? Aqui até uma plaquinha para não ultrapassar o limite do lago. É um local muito bonito, né? Um parque muito bonito, uma área verde, muito legal. As crianças adoram, né? Muito bem conservada. Mas você vê aqui a criança de bicicleta. Aqui também bem cedo hoje, né? Olha que branquinho bonito ali na pedra. Tá vendo? Aqui nessa direção aqui, ó. Pequenininho. Muita borboleta. Borboleta ali. E no coração da Barra da Tijuca. Localização próximo ao Cidade das Artes. Isso. Né? Fica a Cidade das Artes aqui. Aqui do lado direito. Nós estamos assim, né? Aqui ao lado direito, Cidade das Artes, lado esquerdo, o Bosque da Barra. E um pouco mais lá à frente, a praia. A praia. Dá quantos quilômetros para a praia? Uns 3 ou 4? Eu imagino menos. Menos uns 2 quilômetros no máximo. Estamos a uns 2 quilômetros da praia. A ideia original do parque era compensar um pouco o impacto da urbanização que vem acontecendo desde a década de 60 na Barra da Tijuca. E de fato eles conseguiram, né? Porque eles mantiveram a mesma área durante esses anos todos. O parque é de 1983. Por decreto ele foi criado em 6 de junho de 1983. E desde então ele se mantém com os seus 50 hectares. São 50 hectares de área verde no meio da Barra da Tijuca. No coração da Barra da Tijuca. Você sai da linha amarela, a Avenida Ayrton Senna, né, conhecido como linha amarela, e já pega a entrada. Ou seja, a lateral dele, boa parte da lateral dele fica paralela à Avenida Ayrton Senna, que é a linha amarela. Uma das vias expressas com maior movimento na cidade, né? Então você tem você tem um parque dentro da área urbana, né? E do ladinho aqui da região administrativa, né? Que cuida da parte administrativa da Barra e Jacarepaguá. Quer sentar um pouquinho, filho? Paramos para hidratar e para comer uma barrinha de cereal para dar energia. Bastante hidratação, porque hoje o dia está bem quente. Borboleta. Cada borboleta linda, né? Tem umas branquinhas pequenas, bonitinhas, Tá né? vendo essa pequena e branquinha? Uma borboleta. Tem uma raiz aqui, né? Dá em 3 plantas e uma delas dá em outra raiz. Tá interligada? Aham. Vem cá, Estela. Corre, corre, corre. Mamãe e seus 20 anos. 20 aninhos, né, mãe? Sim, com certeza. Vamos brincar andando. Não, 21. 21. Vamos brincar andando. Hã? Vamos brincar andando. Olha que partezinha gostosa aqui, uma pontezinha.
que liga o lado direito ao lado esquerdo. E ela segue a vegetação local. E ela segue até lá no final, ó. Tem outra ponte lá, que é assim, ó. Vamos passar por lá. E nesse trecho aqui faz a ligação da pista de acesso externo do parque, que faz a volta no parque todinha por fora, a ligação da pista interna, que é onde a gente tava lá na lagoa. Amigos, estamos chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês gostaram. Você gostou, Rafael? Gostei. Gostou do dia do parque? Gostei. Ah, que beleza. Agora tá correndo um ventinho gostoso aqui. Mamãe com 20 aninhos. 20 aninhos, correndo no parque. Ai, que beleza, que beleza. Espero que vocês tenham gostado, tá? Os amigos aí do canal Trilhinhas e Aventuras. Bom, continuamos gravando aqui com a nossa GoPro 9 que chegou. E estamos descobrindo, tem um monte de recursos, tem um monte de coisa, tem um monte de lente que a gente ainda já adquirimos, mas não aprendemos a usar. Então, futuramente eu acho que vai dar para gravar até vídeo aí com chuva, debaixo d'água, pulando dentro d'água. Ainda temos que testar. Fique ligado aqui no canal, acompanhe os vídeos, que todos os próximos vídeos nós vamos sempre apresentar um recurso novo. Vamos fazer imagens bem legais. Vamos fazer um vídeo só dela, né? Só dela também, só bacana. Dela. Não esquece de curtir, compartilhar, deixa lá o seu like, dá uma força pro nosso canal, que pra gente é muito importante, principalmente nesse início. Com certeza, com certeza. E compartilha com os amigos. Quem vocês acham aí que... E tem muita informação bacana, muita informação legal sobre turismo, sobre aventura, sobre trilhas aqui no Rio de Janeiro. Atividades gratuitas, né? Que dá para fazer com a família, dá para fazer tranquilo. Vamos trazer também alguns vídeos com atividades culturais, então tem muito material bacana aí para... Tem muito museu para fazer, nossa senhora. Verdade. Tem muita atividade, Museu, parques, enfim. Tudo que o Rafael já faz desde pequenininho, e agora ele vai fazer mostrando para vocês como é que faz, né, filho? Tá bom? Ó. Bye! Até a próxima, gente. Tchau. Fiquem com Deus.